Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse projeto que homenageia empresárias, pessoas que fizeram história e continuam fazendo história, destacando essas trajetórias ainda em vida, homenageando essas personalidades e esse projeto que também integra os 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, da CDL. E quem está aqui comigo, como sempre, Estênio Max, presidente da CDL. Estênio, muito boa noite. Boa noite, Maricelo. Boa noite aos telespectadores da TCM, das nossas redes sociais, das redes sociais da CDL, do nosso canal do YouTube. E hoje estamos aqui numa cidade maravilhosa, num instituto maravilhoso que leva o sobrenome do nosso entrevistado, uma pessoa que há um certo tempo, apesar de distante, mas nos dá muito conselho. E hoje vamos aqui captar e eternizar todas as memórias vivas desse gentleman, que é o seu Antônio Gentil. Seja muito bem-vindo, senhor Antônio Gentil, ao Memória Viva, ao projeto da CDL. O senhor é o nosso convidado. Fique à vontade e seja bem-vindo. Alegria muito grande, muito obrigado pelo convite. Me sinto tranquilo, porque eu tenho uma ligação muito grande com a CDL de Mossoró, com os amigos, empresários, e agradecer de verdade o convite que você nos proporciona contar um pouco da nossa história. É uma honra, uma alegria tê-lo conosco, Nós estamos aqui sendo muito bem recebidos no Instituto Gentil, aqui em Campo Grande, Memória Viva rompendo aí fronteiras para além de Mossoró, agora fisicamente, inclusive. Antônio, a gente sempre começa o nosso programa pedindo que o nosso homenageado se apresente. Fala um pouquinho sobre as suas origens. Quem é Antônio Gentil? Muito bem. Eu nasci aqui em Campo Grande, tive uma infância, sou o 8º filho de uma família e vivi muito bem a minha infância nessa cidade. Tive a felicidade de ter uma professora que hoje tem 100 anos, onde ela orientava os seus alunos, colocando os alunos na geografia, falando que Campo Grande era um município que pertencia à região oeste do estado do Rio Grande do Norte, falava que o estado pertencia ao nordeste do Brasil, falava da capital federal e foi me colocando a turma na geografia mundial. E aquela orientação dos continentes, da Europa, da América do Norte, foi alimentando um sonho juvenil, para que amanhã, quando fosse possível, a gente visitasse esse mapa mundi. E eu tive o privilégio, na inauguração do Instituto Gentil, de dizer que trazia o mapa mundi para que novas crianças, jovens e adolescentes conhecessem o mapa mundi. Mas aí a infância, comecei a trabalhar muito cedo, com 7 anos de idade, eu tinha umas tarefas diárias. Primeiro, encher a jarra de água com o meu galãozinho pequeno, que ia para a cacimba do leito do Rio Seco, e abastecia a jarra, que era a nossa geladeira. E logo em seguida ia a uma fazenda aqui perto, buscar 2 litros de leite. Esses 2 litros de leite nós só podíamos tomar um, porque o outro ia produzir cocadas e doce de leite para que à tarde, depois da aula, viesse a vender. E muitas novidades, Uma que eu lembro é quando o circo chegava na cidade, e a gente acompanhava o palhaço em perna de pau, e gritava atrás: hoje tem espetáculo? E a gente respondia: tem, sim, senhor. E ganhava um selo na mão para à noite assistir e protegia na hora do banho para não apagar, que era a senha para entrar no circo. Quando chegava grupos de ciganos na cidade, era uma novidade, ver aquelas mulheres de saia longas, E tem histórias maravilhosas que eles traziam um cavalo, E estava com preço muito bom. E o cliente, um conterrâneo nosso, perguntou quanto é. Ele disse X e ele pagou. Mas antes,
qual era o defeito do cavalo? Ele está na vista, só que o cavalo era cego. Muito interessante. E as brincadeiras, não é? Depois dessas tarefas diárias, era brincadeira com os amigos, né? De polícia, de ladrão, né? Eu ficava sempre no lugar do policial para prender a criança amiga. Foi uma tarefa. A escola Adrião de Melo, que eu tive minha primeira formação, né? Adorava a merenda, que era um leite americano dos Amigos para o Progresso, né? E eu sempre fui muito levado. Certa vez o vizinho, minha mãe foi reclamar: esse menino dá muito trabalho, Marciano. Eu disse: deixa ele dar trabalho, menino quieto não cresce. Foi uma infância bem vivida aqui na igreja, assisti os dramas. O teatro da gente era composto de drama pelas moças da cidade, né? O coreto. Cheguei a dançar twist no coreto, né? E a música sempre foi muito presente na minha infância, porque na chegada de 2 padres portugueses a Campo Grande, eles criaram 2 bandinhas da família Croas e da família Brito Guerra. E isso até hoje é um sucesso na cidade. Tem várias bandas no interior, na capital, no sul do país, com músico campograndense. Hoje nós citamos o Wendel, nós citamos Talisson, que se apresentaram recentemente na Sala São Paulo, maior templo da música no Brasil. E um outro conterrâneo nosso que começou aqui com a flautinha doce, e dessa flautinha doce compôs a Filarmônica do Instituto Gentil. Depois disso ele vai para a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aos 18 anos foi estudar numa das boas academias de música do mundo, que é a Academia Sibelius, em Helsinki, na Finlândia. Há 15 dias recebeu o título de pós-graduado, que a gente tem muito orgulho, né, dessa história. O Instituto Gentil nasceu de uma conversa de conterrâneos na calçada da igreja. Eu sou abordado pelo conterrâneo que me pergunta se eu sabia qual era o DH da cidade. E eu disse: não sei. Ele me disse que entre os 160 municípios, na época, nós ocupávamos a 143ª posição no IDH do Estado. Eu gosto muito de conversar com o travesseiro e, chegando à pousada, o travesseiro me disse: ou você nunca mais vem aqui ou faça alguma coisa. 6 meses depois, eu e Dona Marluce fizemos a primeira biblioteca da cidade, né? E foi crescendo, e é isso que vocês me patrocinaram, essa alegria dessa convivência com todos vocês, de visitar todos os departamentos do Instituto Gentil. O Instituto Gentil teve uma grande contribuição na melhoria e na convivência social, porque o individualismo ainda era muito presente no nosso meio, né? Principalmente das cidades pequenas. Eu digo sempre, quando levo alguém daqui para Natal, que é uma cidade de 800 mil habitantes, e depois passa por Mossoró, com uma cidade de 300 mil habitantes, e chega aqui em Campo Grande, uma cidade de 10 mil habitantes. Então, um choque de arte e cultura muito grande, né? Aí esse foi o presente da família Gentil para que isso acontecesse, e as parcerias que hoje nós temos com a Faculdade Católica, através de Padre Charles, com a Faculdade Católica, com o Colégio Diocesano, com a Júnior Achievement, uma organização americana fundada em 1919, né, que trabalha muito forte o empreendedorismo, e com a Universidade de Brasília, porque eu tenho um sobrinho que é professor doutor, e ele
dá cursos aqui de empreendedorismo e muitos pontos comerciais da cidade, boutiques, lojinhas de variedade, tudo nasceram a partir dos treinamentos e das palestras e dos cursos aqui realizados. Então, é um motivo de muita alegria poder retornar à minha cidade, o meu chão sertanejo, né? Para promover isso aqui com o apoio da minha família, né? Da qual já fiz sucessão na empresa. E a partir do ano passado, na inauguração, fizemos um evento aqui com o padre Carlinhos, que deu a bênção aqui no Instituto, e eu já passei a direção do Instituto Gentil para os filhos, né? Eu tenho três filhos, a primeira geração eu e Dona Marluce, a segunda Glícia, Glênio e Glauber, aí tenho 6 netos, 3 graúdos, como falam os portugueses, e 3 miúdos. E agora chega a 4ª geração com minha bisneta Filipa e Bela Gentil, né? Então, é uma realização tanto profissional quanto familiar, né, de promover isso, e sempre peço a eles que leve a Gentil Negócio a ser uma empresa centenária, porque poucas empresas no estado do Rio Grande do Norte alcançam o seu centenário. O senhor Antônio passou já por alguns temas que a gente vai abordar um pouco mais ao longo do programa de hoje, mas antes da gente encerrar esse bloco, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a transição para Natal, né? O senhor viveu em Campo Grande até os 10 anos de idade e posteriormente foi com a família para Natal. O porquê, em que contexto essa mudança se deu? É uma história muito interessante, obrigado pela pergunta, que vai oferecer um certo tempo na resposta. Eu estou aqui sentado e dando essa entrevista graças a Dona Estela Souza, nossa mãe, que meu irmão, um pouco mais de idade do que eu, o Nazareno, chega em casa com a boa nova durante uma grande seca e diz: mamãe, com esse semblante alegre, né, chegou alimentos no barracão. E ela salvou a família toda com a frase, ali o retrato dela, nesta casa só entra fruto do nosso trabalho. E foi decisão que poucos meses depois a gente se mudava para Natal, em função dessa opinião de uma mulher sertaneja, autodidata, forte, não é? Que até hoje seus netos fazem referência, como fez ontem, dia 1º, dia do trabalho, né? Então, Dona Estela foi a mola propulsora para que a gente alcançasse caminhar com suas próprias pernas. Bom, vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Memória Viva. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, homenageando o empresário Antônio Gentil. Estamos aqui no Instituto Gentil, em Campo Grande, nesse belíssimo espaço, que daqui a pouco a gente conta um pouco mais sobre como o Instituto funciona, quais são as atividades que aqui são realizadas, né, a importância desse Instituto para a arte, para a cultura aqui em Campo Grande. Mas no bloco anterior, a gente falava um pouquinho sobre a ida do senhor Gentil para Natal, junto com a família aos 10 anos de idade, né? E aí você tem uma pergunta sobre esse assunto também. O senhor Antônio Gentil já foi um empreendedor nato, desde que a gente leu um pouco da sua biografia, né, escrita por senhor Antônio, mas essa ida Natal ela já tem um pouco de uma pegada empreendedora, onde o senhor começa realmente a vida do trabalho, do empreendedorismo. Conta-nos um pouco como foi essa transição e como iniciou a vida profissional de Antônio Gentil. Eu saio de Campo Grande num misto e hoje eu faço as contas que num carro
atual, a gente leva 3 horas. A primeira viagem Campo Grande para Natal demorou 12 horas, né? Então, chegando em Natal, fui trabalhar no chafariz, ganhei 1 galão e 2 latas e saí do chafariz com 12 pares de latas, porque a fila era muito grande e eu tinha que vender mais do que os outros que abastecia a cidade. 6 meses depois eu conheci a Juventude Operária Católica, que foi uma grande aula viva para a minha vida até hoje. Da Juventude Operária Católica, acompanhava uma amiga da minha irmã e fomos apresentados ao Sindicato dos Comerciários. E ela me conseguiu apresentar a primeira camisaria União da cidade, né? Eu tive a minha carteira profissional assinada em agosto de 1959, né? E como tinha essa camisaria, era de Eustáquio Alves de Medeiros, o gerente era Mário Gomes de Paiva, Adalci Dantas era o caixa e eu era o serviços gerais da empresa. E consegui comprar minha primeira bicicleta, já chegava todo orgulhoso no trabalho de bicicleta e comecei a fazer uma prática que me ajudou muito, que era fazer mais com menos, não é? E também tive um árabe, Khalil Abi Farash, que foi vender uma nova loja a Eustáquio. E Eustáquio disse, mas Khalil, como é que eu vou comprar essa loja se eu não tenho ninguém para mandar para administrar? Ele disse, tem, aquele garoto. Khalil, você está louco? Eu vou comprar uma loja e entregar um menino? Né? Aí Khalil disse, olha, meus filhos estudam no Marista. Só tira a chave do bolso para abrir a porta da loja de frente. Ele, quando desce do ônibus do outro lado da rua, já desce com a chave na mão. Muitos anos depois, eu encontro Khalil e digo, obrigado por ter me descoberto. E a trajetória na Camisaria União demorou 24 anos, 5 meses e 14 dias. De serviços gerais, vendedor, gerente, sócio minoritário. E foi uma trajetória muito rica, não é? Porque com menos de 20 anos eu já ia fazer compra para a empresa em Recife, né? Que era a capital do Nordeste, das indústrias do Rio e São Paulo, né? Os seus representantes, como José Barbosa de Ramos Campos, né? E tinha uma bendita lei, graças a Deus, a lei da estabilidade. Eu chego aos 10 anos de trabalho na empresa, ou eu era demitido ou nunca mais poderia ser demitido, porque a legislação paternalista que faz tanto mal a esse país até hoje foi importante para mim. Ele tinha um irmão que tinha um restaurante chamado Dois Amigos, tinha vendido e fomos, eu e ele, com capital de 11 mil cruzeiros e ele 25, fizemos uma sociedade e compramos uma loja na rua Amaro Barreto, 1327. Essa loja tinha departamentos masculino, feminino, cama, mesa, banho, crianças, e com aquele pequeno capital não dava para manter. E eu fui eliminando cada itens de produto. Eliminamos cama, mesa e banho, departamento infanto-juvenil, foi revertendo para fortalecer o capital inicial. Tivemos a sorte de chegar no bairro um Banco do Brasil que precisava de clientes. E começamos a trabalhar uma referência em memória ao gerente do Banco do Brasil, né, que foi super importante, porque nem crédito eu tinha para avalizar, né, e ele confiou no nosso trabalho, na inovação, né. Vencemos todas as etapas, ficou somente o departamento masculino, aí os outros serviram de capital, né, para
o crescimento. 2 anos depois, comprava uma loja LM no centro da cidade. E a minha loja, o meu sócio tinha 2 lojas também e recebeu um convite para ser vogal do trabalho. E sugeriu que a gente fizesse a incorporação das 4 lojas e eu dirigia as 4 lojas. E assim foi feito. E eu tive a oportunidade, com 21, 22 anos, participar de feiras nacionais, né? Convivência com os grandes industriais do Rio e de São Paulo. E eles, com o carinho, né, do sofrimento do sertanejo, teve um que disse: eu e você formamos uma grande dupla. Eu digo: por quê? Ele disse: você é fugitivo da seca, eu sou fugitivo da guerra. E daí foi um grande fornecedor, e como tinha prazos, não é, para cumprir em função do pouco capital que a gente ainda tinha, eu cheguei com uma proposta para o senhor Armando, um judeu que fugiu da guerra, perdeu familiares, e eu fiz uma proposta: senhor Armando, eu vim aqui na sua fábrica dizer que eu lhe devo 13 mil cruzeiros e o senhor não vai receber. Tomou um susto, desde que não me venda mais 13 mil. Ele pediu um tempo, foi fazer os pagamentos da semana, era uma segunda-feira, e voltou e disse: eu aceito sua proposta. Eu digo: agora você vai ter que me dizer por que você está fazendo isso. Ele disse: quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fugindo da guerra, alguém fez isso por mim. Foi fantástico e abriu as portas de outros fornecedores no Rio de Janeiro. E passei 10 anos da juventude, acho que de 24, 25 anos até os 35, no Rio de Janeiro. E depois tive que mudar a trajetória do Rio de Janeiro, quando eu fui a um show com o Ricardo Bauer, e Orlando Zucchi, assisti um show no centro do Rio de Janeiro. E o cantor disse que, a partir daquele momento, com o socialismo, bandido ia ter vez. Eu levei de novo o assunto ao travesseiro e ele me disse: se mude. Aí mudei para São Paulo e de São Paulo fui ao Paraná, né? Essa passagem de São Paulo, os fornecedores mais sérios, né? Já no Rio de Janeiro, a gente tinha dificuldade com táxi, tinha dificuldade com restaurante, o aumento das contas, não é? E aquilo me expulsou para o mercado mais sério, que é São Paulo. E aí que surge a Gentil Negócios, em que contexto, em que ano? A Camisaria Univest foi a sociedade anterior que foi incorporada pela Camisaria União, né? E a Gentil Negócio nasce dessa mudança para São Paulo, para Curitiba, né? Onde eu pousei no aeroporto Afonso Pena e vi um quiosquezinho com 3 produtos cremes, que era feito numa batedeira, não é? E vi o primeiro perfume chamado Água Fresca. Na verdade, eu fui para Curitiba para comprar malas e bagagens da indústria ICA, do qual há menos de 2 meses nós tivemos um encontro com a família de Davi, também judeus, não é? Foi eu, o Glauber, a Marlúcia, a Glícia, não é? Porque foi ele que nos apresentou a Miguel Krishna, o presidente do Boticário, numa farmácia de manipulação, né, onde tinha somente esses produtos. E fizemos o primeiro pedido, né? E daí a história nasce com o Boticário, principalmente por ser um fornecedor extraordinário, né?
sincero, porque as relações comerciais passam muito pela confiança, né? Do comprador e do vendedor. E depois levamos o primeiro membro da família para conhecer, depois a Glícia, e essa história começa com sucesso muito grande. E é sobre essa história que a gente vai falar um pouquinho mais, só que no próximo bloco, porque a gente vai para um breve intervalo, fica por aí. De volta com o Memória Viva de hoje, homenageando o empresário Antônio Gentil, aqui direto do município de Campo Grande, terra natal do nosso entrevistado, e aqui no Instituto Gentil, né, que tem um lugar muito especial no coração dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Instituto Gentil, mas no bloco anterior a gente encerrava falando sobre o surgimento da Gentil Negócios e esse início dessa evolução também, né, Estênio, desse grupo. O grupo, como o senhor Antônio bem falou, ele começou lá aquela vida empreendedora, como ainda comerciário, em virtude da questão da lei, passou a ser sócio, né? E aí foi desbravando, indo para São Paulo, Curitiba, né? A empresa que eu faço parte também tem berço em Curitiba, são grandes empreendedores, os paranaenses de modo geral. E aí seu Antônio vai começando a trazer também, iniciando lá, mesmo de forma discreta, já a sua sucessão, levando sua família. Conta-nos um pouco como foi essa introdução, já esse amadurecimento do senhor, e aí vem começando a trazer Glauber para dentro, sua esposa, toda a sua família. Essa trajetória inicial de pouco capital, não é? Eu aprendi uma frase que... Algumas frases, dentre delas, é tão nobre abrir quanto fechar. A gente sempre gosta de antecipar. Nós vivíamos num país com inflação altíssima, né? E como driblar isso com pouco capital, né? Fazer mais com menos. E em determinados momentos da minha vida eu tive mais dificuldade com excesso de crédito, de pessoas que queriam ajudar em função de ter sido comprador antes, me ajudou muito. Eu tive gestos extraordinários nessa trajetória, que foi receber mercadoria, caixas, com a nota fiscal quitada dentro da caixa. É uma história fantástica, não é? E para quem tem o passado voltado para o fio de bigode, assumir os compromissos e honrar, esse foi o compromisso mais difícil, porque se viesse os produtos sem ser quitados, ele podia ir para o cartório, ele podia cobrar judicialmente, mas aquele já estava pago. Então, as minhas dificuldades foram com a certeza da boa compra, certeza da negociação com mais prazos, para que não faltasse capital para honrar esses compromissos, né? Então, a gente sempre superou as inflações no Brasil, conviver com inflação de 80% ao mês, né? E você fazer fidelização dos seus clientes sem saber que estava fazendo, né? Mas a gente fez fidelizando o cliente como nenhum lojista com 80% queria receber cartão de crédito. E eu teria uma placa dizendo recebemos cartão de crédito. Tem um amigo no Banco do Brasil, da Avenida Rio Branco, que me telefonou e disse: Antônio, eu preciso tomar um café com você. Eu digo: será um prazer. E saímos
houve um encontro e saímos para tomar o café. Ele disse, olha, eu estou muito preocupado com você. Você vai mudar da cidade? Vai fechar os negócios? Eu digo, não, por quê? Ele disse, porque você é o único lojista que vende no cartão de crédito numa inflação de 80%. E eu privilegiava o cliente com a matemática simples. Cartão de crédito tem um limite. O limite que eu posso bancar. E a outra parte você paga em dinheiro. É uma solução de vendedor, não é? De acreditar, respeitar o cliente, né? Fazendo o que as pessoas querem e possam pagar. Então a gente sempre teve esse comportamento diante dos clientes, né? As nossas vitrinas eram feitas 2 vezes por semana, dos concorrentes era uma. 2 comerciantes do quarteirão, conversando em frente à nossa loja, disse, essa loja só vive cheia de cliente e as nossas não. O que ele faz? Aí me chamou, disse, o que você faz? Eu digo, venha trabalhar comigo que eu te ensino a vender mais. Mais ou menos é isso, sabe? A gente sempre superou as dificuldades antecipadamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E de que forma, né, a família do senhor foi decisiva para que a Gentil Negócios se transformasse, né, no que a empresa é hoje? Necessidade. Necessidade, eu digo sempre, é a mãe, necessidade é a mãe da prosperidade, sabe? É você chamar a família para dentro, porque você não podia contratar funcionários, né? Então você antecipa as futuras questões. Não se vence o jogo no dia do jogo, você vence o jogo com a estratégia pré-determinada, né? Então foi assim, foi Dona Marluce, depois foi a Glícia, depois foi a Glênia, depois foi o Glauber, né? Então essa trajetória de fazer mais com menos, e nessa época eu assumo a presidência do CDL, mas eu digo, eu aceito se 6 ex-presidentes foram para a diretoria, porque eu não tinha respaldo social, grandeza empresarial para ser presidente da CDL. O que eu faço? Levo 6 ex-presidentes, que era o para-choque social que eu precisava. Você antecipa as questões, né? Sempre teve essa... E nós estamos vivendo aqui agora nessa entrevista, esse jovem presidente da CDL de Mossoró fazendo uma belíssima administração. Por quê? Porque ele também antecipa, vai buscar. Esse projeto é fantástico, né? Porque daí vai nascer um livro, ele está antecipando o sucesso do projeto, né? Então, é muito próspero, né? E outra coisa que eu sempre digo é o seguinte, quem não sabe fazer para os outros, jamais saberá fazer para si mesmo. Senhor Antônio, tem uma passagem interessante no nosso briefing, que o senhor fala muito assim dos comparativos das cidades, né? O que era Natal para o senhor, Campo Grande, as cidades, o senhor citou Natal com 800 mil habitantes, Mossoró com 300 mil. Sobre Mossoró, qual era o grande sonho que o senhor tinha e se concretiza em 2017? Esse fato é interessante, né? Na cidade, eu escutava dos mais velhos, vou para Mossoró. Era uma viagem muito grande, né? Sair de Campo Grande para Mossoró e dizia, lá tem trem, lá tem uma vida cultural impressionante, e o meu maior sonho era conhecer Mossoró. Depois que eu conversei, viajar por alguns continentes, né? Visitando Nova York, eu me lembrei de Mossoró. E disse, pronto, Mossoró, na minha infância, era Nova York de hoje. E isso eu venho prestigiar Mossoró com essa grande escalada do que seria a maturidade do Boticário dentro do Grupo Gentil em 2017, né? Como foi essa implantação do Boticário? No caso, o senhor assume a operação praticamente toda no Rio Grande do Norte. Antes, eu gostaria de dizer o seguinte, por gratidão, quando assumi a presidência do CDL em Natal, eu disse a mim mesmo que eu tinha um sonho de fazer uma convenção nacional em Natal.
Eu digo, mas eu tenho que fazer primeiro na minha grande cidade, que eu visualizava, que é Mossoró. E fizemos a primeira convenção nacional, a primeira convenção estadual em Mossoró, com um fato marcante do primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado, composto por professor Cortez Pereira, Geraldo Melo e professor João Faustino. Foi um sucesso. Aí veio o apoio dos empresários de Moçoroense, como Genivan e tantos outros que naquele momento me ajudaram a vencer, onde o prefeito era Dizuí e a convenção, na época existiam os 2 grandes jornais, foi Notícias, bem vibrante com esse efeito. E a segunda pergunta é sobre o Boticário, né? E a presença em Mossoró. Quando houve a oportunidade, outro gesto para Mossoró de agradecimento, né, pelos ensinamentos que eu tive das famílias moçoroenses que sempre me apoiaram, né? E aí já entram os sucessores para concretizar o negócio. Nós tínhamos uma excelente pessoa que administrava antes e o Boticário Nacional precisava de renovação e os filhos não tinham interesse de sucessão. E daí é que veio para Gentil a possibilidade, e foi uma negociação madura, não é tanto do comprador como do vendedor, e resolvemos uma situação com paz e amor. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o Instituto Gentil, também um pouco mais sobre família e futuro. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, nosso último bloco, né? Estamos aqui homenageando o empresário Antônio Gentil, empresário que esteve sempre muito integrado às entidades de classe, né, Gentil? O senhor foi diretor do Sindicato dos Comerciários do RN, né? Participou ativamente dos intergrupos do SESC também, integrou a diretoria do Sindicato do Comércio Varejista e foi por 2 mandatos presidente da CDL Natal e presidente também da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Norte, integrando também a Confederação Nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas experiências e sobre como o senhor avalia a importância dessas entidades de classe, em especial a CDL, para os jovens empreendedores. E ainda tem mais, é a primeira vez que o nosso entrevistado está dos 2 lados, né? O senhor tanto foi do SECOM, que meu saudoso pai foi presidente do SECOM de Mossoró, como também teve o lado do empresário. Então eu queria que o senhor nos desse mais essa contribuição, dessa experiência, como foi passar por isso. É uma herança especial ter conhecido esses 2 mundos, né? A passagem pelo intergrupos do SESC, pelo Sindicato dos Comerciários, pelo Sindicato Patronal, né? Chegando à CDL, né? A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, diretor da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. É um aprendizado muito bom e muito rico participar das convenções nacionais, na administração do saudoso Samuel Schubert, presidente da Confederação, Adão de Souza, seu secretário-geral, que levamos a Mossoró também para coordenar o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró sempre saindo na frente. E participei também da administração de Gesso Gabrielli, onde na primeira convenção realizada em 1985, nacional em Natal, nós levamos bastante e bons palestrantes, né? Iniciando um processo de evolução bastante forte. O CDL tem essa experiência de
juntar os empresários, discutir problemas, políticas. E o Gerson Gabriele, nós conseguimos, através de Laurence Nóbrega, por exemplo, que fazia parte do partido do ministro Fernando Henrique Cardoso, que abriu essa convenção, e uma contribuição também para o turismo do Rio Grande do Norte como um todo, né? E eu acho que a presença de pequenos, médios comerciantes, participar de entidades, e tenho falado muito aqui em Campo Grande para que os lojistas se unem e formem uma CDL aqui, se não for agora, mas no futuro, mas ficar na mente dessas pessoas o enriquecimento, eliminando o individualismo, promovendo o coletivo, que eu acho super importante. Foi muito rica para mim e para a minha família, a CDL de Natal, a Federação, a Confederação, participar desses encontros com visões de empresários de porte nacional. Então, eu recomendo sempre aos pequenos e médios comerciantes a participar de entidades. Senhor Antônio, o senhor no bloco anteriormente falou um pouco sobre a gente ter um negócio, e vamos já entrar agora no que é o xodó do senhor, que é o Instituto Gentil. Mas é importante hoje que o senhor frise, hoje qual o tamanho do Grupo Gentil, quantas famílias estão lá empregadas, gerando emprego e renda, não só aqui em Mossoró, mas também em todo o Brasil. Eu digo sempre, quem não sabe fazer para os outros, jamais saberá para você. Nenhum projeto de sucesso vai alcançar suas metas se não pensar com um olhar para o outro, né? Essas experiências, né, foi sempre pensando no bem-estar. A Gentil Negócio hoje tem 900 colaboradores diretos. A Gentil Negócio pilotou um projeto para venda externa. Essa venda externa tem 40 mil revendedoras. Qual foi o objetivo lá no início de fazer esse piloto? É que as mães pudessem ter uma renda para educar os seus filhos. Enquanto a gente não salvar as crianças com educação, nós não teremos o futuro que nós merecemos e que nós queremos. Então, eu digo sempre que não faça negócio que não traga o bem para o comprador, não é? Nossas lojas, eu sempre recomendei, se chegar uma cliente e procurar um produto concorrente, não só faça indicar, vai deixar lá. E se você faz um bom trabalho, ela retorna. E nós estamos aqui, né, reforçando mais uma vez, no Instituto Gentil. O senhor falou lá no primeiro bloco sobre como surgiu a ideia de criar esse instituto. Eu queria que o senhor reforçasse um pouquinho mais sobre esse surgimento e o que é que o Instituto representa hoje para o senhor e para toda a família. Instituto Gentil começou com uma pequena sala, com 200 livros, né, trazendo conhecimento que pudesse transformar. Hoje, essa sede tem 4 pisos. O piso que eu mais visito é a brinquedoteca, onde tem brinquedos inteligentes e que as crianças possam quebrar brinquedos. Mas é o aprendizado que leva as crianças, a curiosidade, e hoje composta com a mesa de robótica, né? Antenando as crianças a enxergar o novo. Esse auditório, ele já traz bastante incentivo à mudança, à qualidade de vida do município, na medida em que ele é conectado com satélite, e aqui a gente oferece cursos, palestras, as parcerias estratégicas que faz com as universidades, com os institutos. E essa sala que nós estamos, ela é composta de uma pinacoteca, porque quando essas crianças crescem e visitam a arte e cultura, que é muito forte aqui em Mossoró,
ela vai dizer, na minha cidade tem uma pinacoteca, na minha cidade se fala sobre o bioma caatinga, usos e costumes do sertanejo, não é? A sua flora, a sua fauna. Isso é conhecimento que amanhã ele tem assunto numa conversa, numa entrevista, não é? E o terceiro piso é todo o acervo construído ao longo dos 28 anos. E essa casa não recebe doação em dinheiro e nem de instituições governamentais. Nós não gostamos de lei de incentivo. E tem a escolinha de informática, tem a escola de música. Nós temos aqui uma referência especial ao nosso maestro Juca Tigre, não é, que traz as crianças para ensinar música, não é, no solário. Temos um solário com a parte descoberta para que as crianças enxerguem o amanhecer do dia, o pôr do sol, ver as estrelas, sonhar grande, sempre com os pés no chão e cabeça nas estrelas. Eu acho que essa contribuição da família Gentil, todos eles têm um carinho muito especial. Agora, no dia 1º de maio, minhas netas miúdas, né, fizeram uma homenagem ao trabalho, né, sempre pensando que no futuro vai copiar os pais e os avós, né, dando prosperidade e prolongamento à vida da família. Né? E o meu sonho maior é deixar um legado que eles transformem essa empresa numa empresa centenária. O conhecimento não só transforma, né, como melhora a vida das pessoas. Né? Quando o Instituto foi criado, o IDH aqui de Campo Grande, né, estava lá na lanterna, digamos assim, em nível de Rio Grande do Norte, e hoje a realidade é diferente. É verdade. Quando nós assumimos aqui, foi com o propósito de diminuir essa distância dos primeiros lugares, né? Entre os 160 municípios do estado, nós ocupávamos a 143ª posição. 10 anos depois, essa posição baixou para a 96ª, né? 25 anos, nós chegamos ao 56º lugar. Perdemos algumas posições agora, mas vamos trabalhar cada vez mais para que o conhecimento transforme e o IDH melhore cada vez mais. Senhor Antônio, a gente gosta de perguntar, de indagar aos nossos convidados qual é a receita do sucesso e qual é o conselho que o senhor dá para essas novas gerações, tendo em vista que o nosso projeto, o Instituto Gentil, parece que a gente já veio aqui antes e conhecer um pouco da história, que nós também vamos fazer um museu itinerante com essas histórias que o senhor está passando. Então, quais são os conselhos que o senhor dá para aquelas gerações futuras, para aqueles que pensam em empreender, os momentos que tendem a ter uma reflexão maior, estudar um pouco os negócios? Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse jovem que está vendo a gente aqui e estamos eternizando esse momento? Não existe uma receita única, não é? É um esforço coletivo para chegar ao sucesso. É você fazer o que você gosta, por exemplo, não é? Você se doar, pesquisar, estudar, fazer o que as pessoas querem e possam pagar o esforço do seu trabalho, né? Criatividade, não pode haver ambição. Não conheço um sucesso empresarial com ambição, com individualismo. Tem que ter uma visão ampla, estudar os continentes, as origens do setor que você escolheu, não é? Não faça nada simplesmente para ganhar dinheiro, mas o bem que você leva e o dinheiro vem por gravidade. Então, é muito amplo o sucesso, né? Sucesso é doação, sucesso é renúncia, não é? Se discordas de mim, tu me enriquece, né? Fazer o máximo de exposição das ideias que você tenha, não é? Pesquisar o máximo, ler bastante, não é?
para que você decida o caminho que você quer trilhar para alcançar o sucesso. Essa verdadeira aula, né, de empreendedorismo, de gentileza também, sem ser clichê, né, seu Antônio Gentil. A gente vai chegando ao fim do Memória Viva de hoje, Memória Viva especial aqui direto de Campo Grande, do Instituto Gentil. Muito, muito obrigado pela entrevista do senhor aqui com a gente hoje. Obrigado, digo eu, pela amabilidade do nosso presidente Stênio, de toda a equipe aqui da TCM. Muito obrigado pelo carinho devotado a mim, a minha história, né? Ao Instituto Gentil, que já tem pessoas presentes aqui que vão vender a possibilidade de usar o auditório, de usar o solário para pegar mais um pouco da arte e da cultura da minha querida cidade de Mossoró, capital do Médio Oeste, do Alto Oeste, de todo o Oeste do Rio Grande do Norte. Senhor Antônio Gentil, eu agradeço demais em nome da CDL, ao nosso grande Maricélio, a toda a equipe. Ficamos por aqui, hoje mais uma aula e o Memória Viva volta na próxima semana, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro.